Olá, eu me chamo Miguel Baldin. Sou terapeuta especialista na mente e no comportamento humano. Além disso, atuo também como pesquisador de ocultismo aplicado ao inconsciente. Imagine comigo que você tem uma Ferrari extraordinária na sua garagem, aquele motor incrível, aquela coloração vermelha, aquele som quando a gente liga o motor da Ferrari que consegue ouvir aquele som de motor de carro, aquela sensação. Mas tem um pequeno problema. Imagine que você não sabe dirigir, nem a menos tirar a Ferrari da garagem. Não vai adiantar muito, não é verdade? A mesma coisa é o cérebro humano. A nossa mente, ela é extraordinária. Literalmente, ela consegue fazer as pessoas alcançarem objetivos ou se auto-sabotarem. Porém, mesmo sendo incrível, para que você consiga dominar, gerenciar, administrar sua mente em direção ao teu objetivo, é preciso que primeiro você conheça ela. Não adianta ter uma Ferrari se não souber dirigir. Não adianta querer utilizar sua mente para alcançar objetivos se você não entende o poder da sua mente, nem como ela é dividida ou funciona. Até o fim desse vídeo, você vai compreender como a tua mente ela é dividida numa visão holística, não somente científica, trazendo ali abordagens que vão desde ideias do Egito Antigo, ideias ocultas, né, de hermetismo, até ideias mais científicas, onde eu vou te demonstrando como funciona a metafísica para a cocriação, ou melhor, como a tua mente funciona, e dessa forma, né, entendendo as leis mentais, as leis da mente, você vai compreender como alcançar qualquer objetivo. A mente, ela é dividida pelo inconsciente, pré-consciente ou subconsciente e consciente. É uma das partes como a gente vai definir ele. O inconsciente é como respirar. A respiração acontece desde o dia que você nasceu, todos os dias da sua vida, mas você não nota. Somente agora que eu falei, em poucas vezes da vida você notou que estava respirando. Não notar a respiração acontecendo não fez ela deixar de existir. Imagine comigo que o inconsciente é dessa mesma forma. É aquilo que está acontecendo agora, mas que você não está percebendo. O pré-consciente ou subconsciente é onde estão as nossas informações. É aquilo que vem antes da mente. O Freud ele não gostava do termo subconsciente, como o Franz Bardo e outros autores usam. Então, ele não queria dizer que era subjugado à consciência, e sim que era o que antecedia, o que ligava o inconsciente à consciência. São os padrões repetitivos que ficam armazenados ali. A consciência é aquilo que você sabe. É você olhar de manhã e saber que horas são quando olha no relógio. É acabar de acordar de dia e saber, né, quando olha no relógio ali que você tem que ir para o trabalho, estar consciente a isso. Mas essa consciência, ela é dividida pelo ego. O ego, no sentido espiritualista, pode ser algo ruim, mas no sentido psicanalítico significa eu. Então seria aquilo que o indivíduo acredita. Por exemplo, Freud ele vai dizer que a criança ela não tem ego até os 2 anos de idade, que é quando se forma o ego. E aí, por isso que quando se forma o ego, ela começa a trazer memórias. A neurociência atual, ela vai confirmar dizendo que a criança, ela não tem hipocampo e algumas partes do cérebro que ligam a memória antes dos 2 anos. A mesma coisa que o Freud falou, só que o Freud falou sem todos os aparelhos que a neurociência tem hoje. Então, o ego seria o que define o eu, né? A música que você gosta, como você se define, o que você acredita que é, né? A sua religião, o seu eu, sua individualidade. Carl Rogers vai dizer que existe o autoconceito, que é o que mais gera trauma em muitas pessoas. A maioria das pessoas que sofrem de baixa estima, elas sofrem muitas das vezes por dar muita razão à opinião alheia. E alguém vai dizer assim: não, mas a culpa é dela, porque ela está valorizando demais a opinião do outro. Para Carl Rogers, isso era o autoconceito. Quando uma criança ela é muito criticada na infância, ela tenta se adaptar ao eu dela às expectativas sociais. O autoconceito seria o que você é pela sua profissão, pelo seu gênero, pelo que a sociedade espera de você. E que quando ela não atendesse essas expectativas, se você perguntar para 10, 20 pessoas quem é você,
cada uma talvez responda até de forma completamente diferente. O indivíduo ia começar ali a baixar completamente a sua estima, né. Então esse é o significado do autoconceito. O autoconceito, então, nada mais é do que o eu de acordo com outras pessoas. Além disso, o próprio Jung, ele vai dizer que o inconsciente, ele tem um inconsciente coletivo e um consciente individual. Para Jung, o consciente coletivo estava armazenado de várias ideias, né, religiosas, ideias que vinham ali das religiões passadas, né, os arquétipos. Já Freud, ele não vai concordar muito com isso. Ele vai dizer: "Não, porque está vindo a ideia das religiões passadas, na mente das pessoas. Não, isso não vai acontecer". Mas Freud vai desenvolver a ideia de dotação filogenética. Ele vai dizer que os traumas que vêm ali de gerações, ou seja, da espécie antes dos Homo sapiens sapiens, aqueles traumas, eles vão passando de geração a geração. Então, Freud vai dizer que a dotação filogenética é basicamente você trazer traumas que não vêm do teu avô, tataravô, vêm de gerações dos nossos ancestrais. Olha que interessante. As coisas boas a gente não consegue gravar dessa forma, não é verdade? Mas um trauma, uma situação negativa, a gente consegue guardar por gerações. Olha como é interessante a gente ter que anotar, escrever, né, coisas positivas todos os dias, olhar o nosso ponto positivo, porque a nossa mente biológica ela já trabalha muito para gravar os traumas. Então é importante ter essa ideia. Também é preciso compreender a ideia de nós e psique. Enquanto nós tem um significado de intelecto, de razão, ou uma lógica divina, sabe? Como aquela ideia de gnose, de alcançar o estado divino, é como se fosse a mente humana divina. Qual aquele quadro do Michelangelo? A psique ela está mais ligada à alma, a emoções, né? Claro, na psicanálise a psique ela significa toda a estrutura mental, mas para os gregos significava as emoções. Então, o nós seria aquele intelecto, sabe, quando você tem a lógica, que você não sabe por que ela veio, aquela intuição que diz: "Olha, essa daqui é essa lógica", e aí você segue aquela intuição e as coisas dão certo, como se fosse um nós, essa centelha divina, aquela voz que fala que tudo vai dar certo em momentos de dificuldade, faz você não desistir no final das certas coisas. Isso é o significado do nós, né, seria a mente divina, a mente superior, como Napoleão vai dizer, Jung ele vai dizer que a mente de todos os seres humanos estão conectados. O Freud vai dizer que biologicamente estão conectados para trazer traumas. E o Napoleão Hill vai dizer que a mente superior, né, que seria uma mente divina que traz a nossa cocriação, é como se fosse um sonho, uma mente divina. Né? Então, o Napoleão Hill também acreditava nessa questão de ter uma mente sobre todos nós humanos. E é preciso entender também um conceito que as pessoas que se atendem comigo, meus pacientes, meus alunos já entendem que é o Kia, que é um conceito ocultista, né, para aquele estado de nem ser e nem não ser. Todo mundo que quer cocriar precisa entender essa parte da mente do Kia, porque o Kia é como se fosse o caos, mas aquele caos grego, né, que a gente chama de caos primordial, né? Antes de vir a ordem, da ordem antecede o caos, né? Então, o que seria esse caos primordial? Seria tudo ao mesmo tempo nada. A mente humana, ela, para Freud, ela não é cronológica. Então ela não entende presente, passado e futuro. Qual a ideia que as pessoas têm de espiritualidade, né? Que no mundo espiritual não existe presente, passado e futuro. Igual a ideia de nous, né? Para os gregos, espírito e mente eram a mesma coisa, não numa visão ocidental, mas numa outra visão. Então a mente para Freud não é cronológica, não tem presente, passado e futuro. Além de não ser cronológica, a mente é ambivalente. Todo mundo, em algum momento, já amou e odiou a mesma pessoa. A teoria freudiana, né, da psicanálise, vai falar ali do desenvolvimento da infância, da criança levantar o ódio pelo pai, pela mãe, ao mesmo tempo o amor. Então, o que seria essa parte da mente, essa energia primordial que é caótica na mente humana, mas é o que antecede tudo. Por exemplo, antes de vir o ego, já existia essa energia psíquica, que era o id, né? O id ele quer tudo para o agora. O id ele tem uma ideia
mais da natureza, né, da ação, do querer, o desejo. Então, o Ki é como se fosse essa energia que forma tudo, né. Então, por exemplo, o Tinoide é que vai formando o ego, o superego e assim por diante. Na verdade, não é aquela energia, que o Freud vai observar, o que é como se fosse essa energia. Só que essa energia, ela tá também no universo, né. Aquela ideia de microcosmo, macrocosmo, assim como é em cima e embaixo, assim como é dentro é fora. Então, acessar o Kia é aonde você acessa a energia da criação da própria mente. É onde você acessa o estado co-criador. E isso você encontra na Neville Goddard, magistas também, né, como Aleister Crowley e outros autores comentando sobre a questão desse estado de influência da mente. Alguns podem comentar com esse nome, outros não, tá? Quando você observa os escritos de Hermes Trismegisto, se fala muito sobre que o filho do nous é o logo, ou seja, a palavra ela é uma expressão da própria mente, né? O logo seria a lógica, a palavra, a expressão. Então, o Freud vai reconhecer dizendo, no princípio, palavras e magia eram a mesma coisa. Na hipnose se sabe a força que tem as palavras para sugestão, né, da própria mente. A mente ela é sugestionável. As palavras elas podem influenciar pessoas a serem mais confiantes ou menos confiantes, né? Um pai, uma mãe ali que critica muito e fala, até se palavras negativas externas machucam a gente, já parou para pensar como são as palavras internas negativas que talvez você permita falar para si próprio? Saber como influenciar a mente, como o próprio Milton Erickson vai reconhecer, que é preciso processar a mente ali para poder atingir objetivos, ou até para cocriar, como o próprio Neville Goddard falava, o segredo da emoção é entender, né, os aspectos da mente, o que seria emoção, a psique, como eu expliquei aqui, né, o segredo da emoção. Entendendo essa lógica, a gente consegue influenciar o subconsciente e até o inconsciente para gerar efeitos assim como respirar, sabe? A começar a sentir que está tendo sorte, saúde, né? A ciência hoje comprova isso, que o nosso sistema imunológico ali é influenciado pelos nossos estados emocionais e mentais, igual o doutor Odibá afirmou também. Então, entender como fazer isso é algo que até durante as minhas sessões eu faço com meus pacientes, né? Ensino ali como fazer a comunicação interna, como trabalhar a questão das palavras, como elas têm poderes, mas da maneira adequada, não é negando, sabe? As pessoas cometem muito erro de achar que lidar com a mente é negando, elas não conseguem entender a lógica da mente. Se eu disser para você agora, toda certeza, para eu pedir para que você não imagine. Se concentre agora com toda a força da tua mente e não imagina um céu azul, é aquele azul entre 5 e 6 da tarde, que tá ali aquelas nuvens brancas, mas já tá ficando ali, sabe, naquele período que o sol começa a ir embora, então tá aquele azul mais para uma outra coloração. Se eu disser para você não pensar, você já pensou. Exatamente assim, é. Não adianta você dizer: "Eu não quero pensar nisso, eu não quero pensar nisso, eu não quero atrair isso". A maneira mais fácil de se tornar prisioneiro de algo é tentando fugir disso. O próprio Carl Jung afirmou isso. Então é preciso compreender como a mente funciona, como é a linguagem da mente, como influenciar a mente de forma correta, para não cair nessas ideias, por exemplo, da negação, né, como não pense no céu azul. E aí, quando a gente faz isso com trauma, na verdade, isso piora, isso vai para o inconsciente e somatiza, retorna como doença. As pessoas nem sabem que isso prejudica emocionalmente elas. Então é importante entender a mente também, para que a gente consiga atingir resultados na nossa vida. Eu espero que você tenha gostado da explicação. Se ficou alguma dúvida sobre como funciona essa estrutura da mente, você pode me perguntar aqui nos comentários, tá? Que eu farei outros vídeos explicando. A estrutura é essencial para você entender, porque ela é uma estrutura metafísica. Então ela não traz só o mundo material, mas o mundo metafísico também, né? Aquilo que está além do mundo físico. Ela é muito interessante para que você consiga entender como alcançar resultados, porque ela não traz só aquela ideia além do físico, ela traz uma ideia científica, né? Ela pega ideias freudianas, ela pega a ideia da neurociência, para que você consiga entender ali de como fazer a tua mente alcançar objetivos e até influenciar a própria inteligência emocional. Deixa um comentário bem positivo também sobre o que você achou,
né, se você gostou da explicação, se você já tinha ouvido alguém contar sobre a estrutura da mente, eu acredito que não. A estrutura aqui que eu trouxe para vocês, ela é atrás de vários autores, né, e muitos autores ocultos da mente, ideias metafísicas, né, tecnologias espirituais sobre essas ideias, e é muito interessante, mas pouca gente sabe disso. Mas me conta o que você achou sobre isso. Desejo um dia extraordinário e até a nossa próxima aula.